A comunicação é a coisa mais simples que existe nesse mundo, mas por incrível que pareça, também é a mais difícil. A sociedade hoje padece de problemas diversos por questões de comunicação, por falhas de comunicação, por barreiras de comunicação. E como é que a gente pode se virar num mundo como esse em que a comunicação é essencial nesse mundo tecnológico? Então eu vou passar 5 dicas de como se comunicar bem nesse vídeo. Então espera a vinheta passar enquanto eu bebo um golinho d'água. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o nosso Pra Princípio de Conversa, o nosso espaço contigo das lives, do conglomerado Pra Princípio de Conversa das lives e o Expresso. O Expresso a gente traz reflexões sobre o que os nossos convidados trazem e também sobre outros assuntos que também são de relevância. Como é o nosso canal tem função primordial informar, informação, a gente faz conexão com comunicação. E aí achei bastante relevante nesse mundo de hoje, de tanta tecnologia, de tanto contato, tanta interação, a gente falar sobre comunicação. E por isso que nesse vídeo eu vou dar 5 dicas de como se comunicar melhor. Dica número 1. Essa frase é do publicitário David Ogilvy. O Lacan também pronunciou uma frase como essa, muito similar, mas ela é muito simples e muito basilar. A gente é dono do que a gente expressa, mas não é dono do que o outro entende. Então é preciso você ter em mente a mensagem que você quer conduzir para que ela chegue mais adequadamente. Então, de nada você ficar cheio de intenções de informar e trouxer ou encaminhar uma mensagem tão truncada. Seja simples e direto. Pense que você é a pessoa que está recebendo a informação e aí você vai levar esta mensagem da melhor forma possível. Dica número 2. Domine o assunto. Parece óbvio, mas dominar o assunto é fundamental. Você tem que, na sua comunicação, você tem que expressar com bastante detalhes. E esses detalhes não são detalhes bobos, mas são detalhes informativos. E para isso, você precisa dominar o assunto. E como a gente domina um assunto? Leia, estude, acompanhe o que se fala sobre. Porque quanto mais informação você tiver, mais enriquecida é a sua mensagem. Dica número 3. Ela é até meio complementar da dica 2. Mantenha-se sempre atualizado. De novo, é óbvio, mas às vezes o óbvio é aquilo que a gente não enxerga. Então, para você dominar o assunto, você tem que estar sempre em pesquisa, sempre em pesquisa. E eu digo que não é pesquisa só acadêmica, a sua leitura cotidiana de um jornal, de um site informativo, não só ler, mas você acompanhar noticiários, você acompanhar vídeos como o nosso aqui. E falando nisso, se você chegou aqui hoje, aproveitando esse momento, se você chegou aqui hoje, assine o nosso canal, acione o sino das notificações, curta e compartilhe para que outras pessoas também possam comungar, possam aprender muito, possam ter o prazer de ter os nossos entrevistados e as nossas dicas muito valiosas. Dica número 4. Pratique sempre. Sim, a comunicação é um exercício diário, de troca. Então, troque com outras pessoas e também seja uma pessoa com um pezinho no chão, com o ego mais baixo. E pergunte ao seu interlocutor se ele entendeu o que você disse. Que a partir do momento que ele te faça essa crítica positiva, você vai ter a possibilidade de melhorar. Então você tem que estar sempre praticando, sempre conversando, sempre se expondo, porque além de você perder a timidez, você vai se tornar um comunicador melhor. Dica número 5. Essa é para salva-vida. Esteja sempre preparado. Prepare-se para o improviso. Como é que a gente se prepara para o improviso? Com exercício. Mais uma dica do meu professor que esteve na nossa live e que eu vou até colocar o card aqui, o Robson Vitorino, uma das aulas dele sobre marketing.
ele dava uma dica assim, que eu não esqueço até hoje, que ele até brincava: tenha o cinto de utilidades. Então você tem que estar, se der algum problema na sua comunicação, esteja sempre preparado com elementos, né, de surpresa que possam te salvar no momento de dificuldade que você estiver fazendo alguma apresentação ou até mesmo conversando com uma pessoa conhecida. Então, essas foram as 5 dicas valiosas para a comunicação. Opa, pô, não vai acabar. Você é meu convidado. Você acha que como convidado eu não vou te preparar alguma surpresa? Sim. A surpresa eu vou te passar também como bônus 5 dicas para apresentações. A gente começou com a comunicação, que é básica. A gente vai para a apresentação, que é algo um pouco mais elaborado. As 5 dicas de apresentação para você apresentar melhor, elas foram surgidas também na nossa live. Quando eu digo aqui que para princípio de conversa expresso, a gente aproveita bastante do que os nossos convidados trazem. Pois é, essas são 5 dicas básicas do Nicandro Campos. Vou colocar aqui o card da live dele, que também foi uma live bacana, porque o Nicandro tem conhecimento, é um camarada despachado, alegre, divertido e que passa o conhecimento. Então vou passar a primeira dica que ele informou pra gente. Dica número 1. Você tem que saber o objetivo. Qual é o objetivo da sua palestra? A partir desse objetivo, você vai saber onde você quer chegar com a sua palestra. Então, vamos fazer uma palestra sobre comunicação. Então, qual é o objetivo? Comunicar-se melhor. E aí, por aí a gente vai dissecando as outras partes. Dica número 2 das apresentações. O que a audiência vai ganhar com isso? O que ele quer dizer que a audiência vai ganhar com isso? Toda vez que você fizer uma apresentação, você tem que entender qual é o motivo que leva alguma pessoa a desprender do seu tempo. Não vou nem dizer perder tempo, a desprender do seu tempo para acompanhar a tua palestra. Então você vai pensar no que a informação, a tua mensagem vai trazer de benefício, de ganho para a pessoa ou as pessoas que estarão acompanhando a tua palestra. Dica número 3. O que você tem a dizer e baseado em que você fala isso? Então, o que você tem a dizer é a mensagem propriamente dita da tua apresentação. Então, tenha muito bem esmiuçado o que você vai dizer. E, baseado em que você fala isso, é quando você tem que se basear em dados, em fontes confiáveis, para que a audiência acredite no que você está falando. Isso te proporciona maior credibilidade. Para não dizer que você está pensando apenas, pensei nisso. Não, você está garantindo um crédito para que as pessoas possam absorver ainda mais a tua palestra. Dica número 4 das apresentações. Saiba contar uma história e utilize uma para comprovar o que você está falando. É o famoso storytelling, né? Toda vez que você conta uma história, e uma história que você tenha vivenciado, que tem conexão com a tua apresentação, as chances e as possibilidades da tua audiência absorver o teu conteúdo são bem maiores, porque você traz vida ao que você falou e como o que você está dizendo, a história que você está contando tem ligação direta com o assunto proposto, as pessoas vão lembrar dessa história e fazer uma conexão de memória e vão absorver, porque facilita. Quando você conta alguma história, fica muito mais fácil para as pessoas lembrarem depois e depois, obviamente, aplicarem a tua mensagem. E por fim, na nossa 5ª dica de apresentação saiba finalizar uma apresentação, uma palestra e fazer o call to action, o famoso CTA, que hoje em dia se aplica muito. Finalizar, como sempre, qualquer história você tem que saber finalizar e, obviamente, uma apresentação você tem que botar uma chave de ouro. Só que essa chave você tem que deixar algum gatilho, alguma informação que você vai indicar para que a pessoa faça. Então você vai trazer uma informação e tem que fazer com que ela cause uma transformação, como bem disse o Nicandro. Então, um exemplo do call to action o que eu vou fazer aqui agora. Se você está chegando aqui agora e que é a primeira vez que você chegou, assine o nosso canal, curta, compartilhe e acione o sino das notificações, porque no nosso Pra Princípio de Conversa, aqui o espaço é de reflexão, é de assunto bacana, é de informação. Por isso, eu espero você numa próxima edição. Pronto, esse é um call to action
E esse é um call to action que está valendo mesmo. Então, você chegou aqui agora, assine o nosso canal, acione o sino das notificações e curta, compartilhe com seu amigo, porque, de novo, repito, aqui a informação impera, é a nossa prestação de serviço, a nossa função social. Por isso, aguardo você até uma próxima, seja na live ou seja aqui no Expresso. Um abraço.